Eu já dou uma portuguesada mesmo. Para mim é telecinese. E assim, o que é isso, né? E quero deixar também a ideia que quem quiser perguntar, pergunta, tá? É uma pesquisa que vai longe. Então, tem coisas que se eu não souber responder, se eu não lembrar, eu vou responder depois. O que é isso? O que é isso? É quando alguém consegue mover um objeto com o poder da mente, só com o poder da mente, tá? É muito difícil, quase impossível, encontrar pessoas que possam apresentar esse fenômeno, tá? No primeiro momento, toda pesquisa, você vai tirar conclusões a partir de alguns autores. Então, se você tiver a sorte ou a não sorte de pegar autores céticos, ele vai provar para você, por A mais B, que isso não existe, tá? Você pegar outros, eles vão exagerar, eles vão fantasiar. Tem gente que tem um filme de terror na cabeça, é cadeira voando, porque entrou não sei quem, a cadeira voa, os copos caem da mesa. Os dois exageros são perigosos. Tem Então, um delírio aí das pessoas? Entra num setor aí que a tem. gente poderia dizer delírio? Não, é fantasia mesmo. Fantasia. Tem gente, olha, tem gente que quer vender ilusão, né? Então, tem fulano que derruba isso, que faz isso voar. Tá, ninguém tem isso, ninguém tem filme disso provado, com provas, não tem, tá? Seria o caso daquela do Uri Geller que fazia as colheres entortarem? Bom, está dentro desse tema ou não? Tá um pouco, mas já se sabe, né, que muito do que ele fazia era fraude, né? Era ilusionismo. Era fraude, né? Então, assim, quando ele foi colocado em algumas situações que era impossível fraudar, não deu certo, tá? Tá. Então, assim, agora vamos dar uma dose de perceber a nossa experiência como profissionais. E é interessante, vou contar um caso curioso agora. O que me encantou, que me levou os meus primeiros passos na psicologia e na hipnose, foi a paranormalidade. Foi o primeiro contato que eu tive. O primeiro contato que eu tive foi com um parapsicólogo. E foi ele que eu me encantei, que ele fez hipnose. E eu, como eu já contei várias vezes aqui, eu falei, não, eu quero ser isso aí, tá? Bom, aí a história passou. Então tem os exagerados tanto para um lado, como os exagerados para o outro. Mas o que seria fazer um trabalho sério, um trabalho científico? É pesar todas as possibilidades. Se eu pensar em telecinésia como uma pessoa que faz as cadeiras voar, que faz os copos cair, que faz os objetos sair, tipo quem assistiu aquele filme Energia Pura, né? Os garfos saem da mesa voando em direção ao seu inimigo, sabe? Isso daí é fantasia. Até agora não apareceu ninguém que faça isso. Agora, o que a gente tem que pensar? Mesmo que não apareceu ninguém, tem uma nomenclatura para uma coisa que não existe. Sim. Aí, isso é pesquisado, tá? Mas vamos pensar o seguinte: o que é telecinese? É o poder da mente agindo sobre a matéria. Não é só fazendo as coisas voar. Não é só fazendo as coisas caírem sozinha. Não é só isso. E para todos nós que trabalhamos com alguma ideia, que presenciamos situações do esoterismo, do espírito, nós sabemos que em algumas situações, de forma limitada, a nossa mente atua sobre a matéria. Se nós considerarmos a partir desse princípio que a telecinésia é o poder da mente agindo na matéria, é quase inegável que isso acontece. Não acontece
como acontece nos filmes de terror, aqueles filmes que os garfos saem voando. Não é assim. Mas existem coisas, existem situações aonde muitas pessoas presenciaram que o estado emocional e o estado mental de alguém interferiu de alguma forma em alguma matéria, ainda que fosse esquentando uma água, ainda que fosse esquentando a pele do outro, ainda que fosse fazendo o outro olhar para você de alguma forma, em pequeno grau, que a gente tem que estudar muito ainda, isso acontece. Então você percebe que sempre que eu trago um tema, eu quero ponderar. Então não é assim, olha, isso aqui é a pura mentira. Não é assim. É claro que quando você vai para uma cena de cinema, ela se exagera. Agora, existe situações, ainda que pequenas, onde a mente interfere na matéria? Existe. Se você pegar experiências, situações aonde médiuns se reúnem, onde paranormais se reúnem, a gente está mais acostumado a usar o termo médium. A gente vai ver que determinadas coisas se repetem sim, tá? O que nós precisamos fazer? É estudar a partir da nossa possibilidade, né? Então, seja porque você acredita em magnetismo, seja porque você acredita no poder da mente, quando você ergue a mão e impõe sobre uma pessoa sem encostar nela e ela sente o calor da sua mão, vamos imaginar que, de acordo com o nosso conceito, a minha mente está interferindo na matéria dela. Porque se ela está sentindo calor, então de alguma forma isso existe. Não existe num grau exagerado, mas existe, tá? Agora, se alguém me perguntasse, Wagner, tem muito fraude? Tem. Nós somos hipnotizadores e nós sabemos que muitas coisas acontecem por hipnose. E eu não teria a segurança de vir falar aqui se eu não fosse hipnotizador há tanto tempo. Mas a minha missão não é desmascarar ninguém, é tentar entender. Então, afirmando uma questão, dentro de uma certa possibilidade, existem fenômenos que a gente pode entender como telecinese e que ele acontece, principalmente com a presença de pessoas sensíveis a isso. Então ele não é tão misterioso assim. Esse trabalho de pesquisa nessa área foi um investimento muito grande. Se vocês pegarem livros de parapsicologia, textos, vocês vão encontrar, os ouvintes também, todos, vocês vão encontrar. Durante a Guerra Fria, onde o mundo estava dividido, se fez investimentos altíssimos para estudar até onde a mente poderia chegar. E esses investimentos trouxeram também muitas informações, tanto do lado soviético como do lado americano, né? Então, eles queriam ver até onde eles poderiam usufruir desse poder mental, que é a telepatia, que é a telecinésia, que é a clarividência. Durante esse período da Guerra Fria, se investiu muito dinheiro nesse estudo. E talvez o pouco que a gente tem veio dessa época, porque hoje não se faz tanto investimento, aliás, não se faz investimento em pesquisa, né? Mas com certeza a gente aprendeu muito nessa época. Um caso que foi bastante famoso e algumas pessoas conhecem é o caso de uma mulher russa chamada Nina Guladina. Kuladina. Essa mulher era uma paranormal e ela conseguia mover objetos com o poder da mente, tá? Então, ela foi um caso documentado. Praticamente ela comprometeu a vida dela inteira, porque ela virou um objeto de estudo. Ela era uma dona de casa, ela virou um objeto de estudo, né? E ela realmente
fazia coisas através do poder da mente dela que desencadeavam em resultados que poderiam ser provados, né? Então, essa mulher é um fato que foi documentado. Claro, se alguém disser assim, mas tem gente que fala que não é, mas tem gente que fala que... Enfim, sempre existe isso. Mas essa russa, ela foi conhecida como alguém que conseguia repetir o fenômeno, né? Eu acho que deve ter alguns mais, mas foi ela que ficou a mais famosa por ter essa capacidade que é a telecinese. Além de ter outras, né? De ser clarividente, de ter telepatia. Ela marcou a história. Ela tem um fato interessante. Wagner, quando se passa essa história,